Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 9 de novembro, nesse dia a igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão, em Roma. É a catedral do bispo de Roma, a catedral do Papa, né? E o evangelho que vamos meditar se encontra em João, capítulo 2, versículos 13 ao 22, que diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, nessa festa da dedicação da Basílica de Latrão, nós estamos diante do evangelho que é o da purificação do templo. Os judeus que tinham perdido a noção ou o sentido do sagrado, sentido do templo, né? Que era o maior lugar sagrado para os judeus, o templo, porque no templo era onde se ouvia Deus, é onde se escutava a palavra de Deus, a Torá. Só que Jesus, quando vê quando que o povo transformou o templo em comércio, então Jesus faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo. E Jesus diz: Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. A casa do meu pai não é uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Jesus demonstrou zelo pelo templo de Deus, pela casa de Deus. No mundo que nós estamos vivendo hoje, nós percebemos que muitos são aqueles que estão perdendo também o sentido do sagrado, do templo, da casa de Deus. Às vezes, no templo, na casa de Deus, na igreja, se tornou um lugar de conversas. Ou seja, ao invés de você chegar e silenciar, fazer a sua oração, muitos chegam para conversar. Enquanto não começa a missa, então vamos conversando aqui, batendo um papo. Se perde o sentido do sagrado. Se perde o sentido espiritual do templo. Só que, outra coisa, Jesus no evangelho de hoje, Jesus se mostra como aquele que é o templo, o novo templo. Se o templo era o lugar sagrado, se o templo para os judeus era um lugar sagrado e um lugar privilegiado para escutar a Deus através da Sagrada Escritura, Jesus é o novo templo e Ele mesmo é a palavra, a própria palavra de Deus. Jesus é ao mesmo tempo o templo de Deus, e além disso, Ele é a própria palavra de Deus. Ele é o templo da nova aliança.
e a própria palavra de Deus. Os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste templo, deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Como se dissesse: está louco? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Do templo do seu corpo. E somente quando Jesus ressuscitou, foi que os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Veja, os discípulos só foram entender aquilo depois da ressurreição de Jesus. Depois que Jesus ressuscitou. Olha só. Olha só. Nem sempre nós compreendemos a palavra de Jesus no primeiro momento. Às vezes é preciso meditar um pouco mais, refletir um pouco mais, rezar um pouco mais, para compreendermos a palavra de Jesus, para compreendermos os seus ensinamentos, para compreendermos os seus ensinamentos. Mas Jesus é o novo templo. Se no templo era o lugar privilegiado para o encontro com Deus, é Jesus agora. O novo templo é Jesus agora, que, sendo o novo templo, é o novo lugar onde se encontra Deus. E Ele mesmo é Deus, Filho do Deus Pai. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir hoje ao Senhor que nós também, como de São Pedro, pedras vivas, que fazemos parte desse edifício que é o corpo de Cristo, que possamos ser renovados em nossa vida, que possamos cada vez mais professar a nossa fé, a nossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua palavra, a ponto de darmos testemunho dessa palavra e que nunca possamos perder o sentido do sagrado, porque a perca do sentido do sagrado significa a dureza do coração, significa que não estamos dando mais ouvidos ou que não somos mais sensíveis à palavra e ao ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.